Vivemos em um mundo enfermo. Pessoas que sofrem esperam por alívio para a sua dor. Qual é a sua enfermidade? Em casa ou em um hospital, o tempo é angustiante para quem está doente. Por que ficamos doentes? Existe esperança para a cura de todas as doenças? Este é o programa CPT Cristo para Todos, produzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Febre, tosse, dor no corpo ou de cabeça. Certamente você já teve algum desses sintomas e precisou enfrentar alguma doença. Ninguém está livre desses momentos. Por que será que ficamos doentes? A enfermidade é uma coisa muito ampla, né? Ela pode ser física, ela pode ser emocional e ela pode ser inclusive espiritual, né? Porque uma coisa é você ter uma doença que seja só um ferimento, né, que você possa tratar em casa e possa tratar por um período curto, né, mas dentro do seu ambiente familiar. Outra coisa é você ter uma doença também tratável, mas que exija internação. Então você vai estar no hospital, né, já com todo o desconforto, né, com o estresse, com o sofrimento em torno da enfermidade, né, mas você sabe que vai ficar bem. Você sabe que vai voltar para casa, né? E outra coisa é a enfermidade, né, que a gente sabe, chama de crônica, que não tem cura, sabe? Que você tem que aprender a lidar com ela, tem que aprender a conviver com ela, né? Então essas três dimensões de sofrimentos, elas são muito distintas. Quem precisa ficar internado em um hospital ou até mesmo em repouso em casa, sente que o tempo tem outra dimensão. Enquanto as horas parecem não passar, o momento é muitas vezes de reflexão. O que eu fiz para chegar aqui? O que eu vou fazer depois que sair dessa situação? Aquele ali é um momento onde o tempo parece esticar tanto, né? Onde parece tanto o tempo passar. E aí eu digo assim, aí parece que as minhoquinhas começam a trabalhar mais depressa e as coisas vão do cérebro para o coração, do coração para o cérebro. E nessas horas as pessoas acabam criando ansiedades, as pessoas acabam criando seus medos. Até quando? Por quê? Como vai ser? Porque é o que as pessoas querem saber, né? Normalmente quando é mais longa a enfermidade, elas querem ter essa resposta do porquê. De fato existe uma grande tentação da gente explicar o porquê. Isso está acontecendo por isso e por isso, ou isso está acontecendo para ensinar você a ser dessa maneira. Muitas pessoas até dizem assim, olha, quando eu sair dessa, então eu vou mudar de vida, vou ser uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Quando na verdade a gente não tem uma resposta do porquê. Dificilmente nós vamos ter uma resposta. Por que me encontro nessa situação? Eu estou constantemente com as pessoas que também fazem o tratamento de quimioterapia, câncer. E as pessoas ali se perguntam por quê. E eu sempre costumo dizer assim, não pergunta por quê. Você não vai ter a resposta. Pergunta para quê. E para quê nós vamos encontrar vários para quê. No hospital, se eu estiver restrito ao leito, né, a cama, não posso sair da cama, não posso sair do meu quarto, né, é um complicador. Né? Você ficar aprisionado num ambiente de 4 paredes, num espaço curto, né, é claro que, vamos dizer assim, o que mais me incomoda não é o quarto do hospital. O que mais me incomoda é a possibilidade de morrer, é a presença da doença, né? É ela que me faz sofrer, tá? Que me faz sentir mal. Pessoas, elas começam a fazer todo um exame da sua vida, o seu olhar para trás do que foi, e aí elas começam a se questionar por que está sendo assim
e eu penso que tudo isso traz para elas um desconforto. E aí exatamente começa a gerar essa questão de medo, de insegurança e às vezes até de culpa, pensando que estão ali por uma culpa simplesmente sua, por algo que tenham feito. Esse tempo de fragilidade, esse tempo de fraqueza no qual as pessoas se encontram quando estão doentes, de fato leva as pessoas a refletirem sobre a situação delas com outras pessoas e também com o próprio Deus. Então elas se perguntam, Deus se afastou de mim? Será que Deus está longe de mim? Será que Deus quer me ensinar algo? Enfim, o que está acontecendo comigo nesse momento? E o que vai ser de mim também? Essas duas coisas acompanham. Normalmente elas fazem uma retrospectiva. Será que foi alguma coisa que eu fiz no passado? Ou será que foi algo que, enfim, será que Deus quer me ensinar algo para o futuro, né? Será que minha vida, até onde vai minha vida, né? Tudo isso acompanha, né, a questão da enfermidade. Eu sempre penso assim que Deus não escolhe a pessoa. Agora eu acho que Deus deixa as coisas correr naturalmente. E quando isso acontece, um dia vai ser o outro, ou um dia vai ser alguém da minha família, mas um dia vai chegar a minha vez. Porque, afinal, eu acho que todos morrem de alguma coisa, de alguma doença, né? Alguns mais cedo, outros mais adiante. Algumas coisas eu consigo prevenir, mas outras coisas eu não tenho como evitar. Vou te dar um exemplo, eu não tenho como evitar que eu vou envelhecer. Consequentemente, não, mesmo com todo o cuidado alimentar, atividade física que eu fizer, não fumar, não beber, tudo que eu fizer, eu vou envelhecer e um dia eu vou ficar doente. Tá? A não ser que eu morra de trauma, né? De causas externas, né? Então, se não for de causas externas, eu um dia vou ter uma doença que vai me levar à morte. A questão forte que vem muito no hospital é que se Deus ama tanto as pessoas, por que Ele deixa eles sofrer tanto? E eu sempre digo para eles, eu não tenho resposta, eu só sei que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus me ama e mesmo assim eu sofro, né? E que um dia vai acabar esse sofrimento. Cristo nos deu uma outra perspectiva, Ele nos conquistou a vida eterna. As pessoas quando estão nessa situação, é dito a elas que elas não podem ter nenhum receio da morte, não pode ter nenhuma lamentação a fazer ou nenhum questionamento. Quando na verdade a gente sabe que o corpo em si, quando ele padece, quando está sofrendo, a própria mente da gente leva a gente a questionar, leva a gente a perguntar, leva a gente a ter dúvidas também, porque quando a gente sente na pele é que é diferente. Então é importante que a gente esteja do lado para ouvir essas lamentações e dizer assim, olha, você pode falar disso, você pode expressar o teu sentimento mais profundo, aquilo que tu sente agora. Quando a doença depende de um longo tempo de tratamento, outras pessoas precisam mudar as suas rotinas para acompanhar o enfermo. O horário de visita é muito esperado por aqueles que precisam compartilhar a dor que sentem. Cada minuto é importante. Nós não podemos pensar no foco apenas na pessoa que está no leito da enfermidade. Nós precisamos, sobretudo, ter um olhar panorâmico todo e precisamos olhar, talvez em primeiro lugar, para a família. Porque a família, aqueles que estão do lado cuidando, eles sofrem tanto ou sofrem muito mais do que aquele que está no leito. Em consequência, existe uma outra contrapartida e quem está no leito, ele se sente incomodado por estar atrapalhando as pessoas que precisam sair do seu trabalho, os seus familiares que precisam sair da sua vida regular de cada dia e agora precisam estar do lado para o seu cuidado. Às vezes, e muitas vezes, a família, os familiares sofrem mais do que os doentes. Tem certas doenças, especialmente quando as pessoas ficam mais idosas, ficam senis, ou então doenças que afetam a memória e coisas assim, a família sofre muito.
E aí a assistência mais necessária para a família. A vida familiar muitas vezes se transforma completamente com certas doenças, né? Um câncer agravado, um familiar que fica na cama só não tem mais como se locomover. A vida familiar modifica totalmente. Pessoas que têm que cuidar dia e noite, às vezes, de pessoas. E às vezes, muitas vezes não é só uma semana, um mês, 2 meses, é anos. E essas famílias precisam de um cuidado todo especial. Antes de eu nascer, alguém cuidou de mim durante 9 meses, ela fez as suas atividades, ela trabalhou, ela fez as 2 coisas. Cuidou de mim lá no útero, né, e fez as suas atividades. Me alimentou, ela me vestiu, ela me deu banho. E assim também, eu agora, adulto, eu deveria tentar conciliar as 2 coisas também, de eu cuidar daquela pessoa que eu gosto. Então, se é o meu pai que está doente, se é a minha mãe que está doente, se é o meu filho, né, se é um irmão, se é um amigo, eu deveria tentar gerenciar, administrar essa situação, né, para, em troca, porque em algum momento eu fui cuidado. Da mesma forma como eu fui cuidado por Deus, como eu fui cuidado pelos meus familiares, agora é a minha vez de retribuir. É a minha vez de cuidar, de eu ser cuidador, né, e fazer isso com muito carinho, gerenciando a minha casa, gerenciando o meu trabalho. Desgraça total ou a oportunidade de juntar os cacos? Por mais dolorosa que seja, quais são os benefícios que uma doença pode trazer? Às vezes as pessoas estão aqui doentes, mas o maior sofrimento delas não é essa doença que eles estão aqui. O sofrimento deles, às vezes, é relações rompidas, é dificuldades de relacionamento, é problemas sociais, outros problemas são, às vezes, sofrimentos muito maiores. Eu vejo as pessoas às 10 da manhã, o esposo e a esposa, sentados lado a lado, numa segunda, numa quarta, numa sexta, não estariam, e um segurando a mão do outro, não estariam nessa situação, nesse aconchego, nessa proximidade um com o outro, se não tivesse a enfermidade. Eu cansei de ouvir histórias do para quê, das enfermidades que fizeram com que casal se aproximasse, pais e filhos se aproximassem, resolvessem problemas que não estavam resolvidos e que estavam causando conflito, trazendo novamente para o lar a paz, o sossego. Às vezes esses momentos de fragilidade ajudam a fortalecer não apenas a fé, mas também as relações, né? Relacionamentos. Quando meu avô faleceu, ele também tinha câncer, né? Então ele ficou mais de ano tratando essa situação, né? E foi enfraquecendo, né? Chegou um momento em que parece que ele sentiu, ou sei lá o que aconteceu, mas ele chamou toda a família para aquele momento, né? E chamou o pastor, né? Pediu para o pastor também, né? Estar presente, né? E então eles fizeram a devoção, cantaram hinos e oraram o credo em conjunto, o Pai Nosso. E no final da devoção cantaram aquele hino, Guia-nos Jesus. E nesse momento então ele adormeceu, né? Cantando esse hino, cantando hinos e sendo levado por Jesus, né? Isso tudo também nos fortaleceu, né? Nos deixou mais consolados, tranquilos, né? Porque a gente sabia que Deus estava ali com ele e o levou, né? Deus sempre tem propósito. Se o apóstolo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu como cristão, eu creio nisso. Eu como cristão, eu tenho as minhas fraquezas. Eu muitas vezes, nas minhas dificuldades, eu também me pergunto por quê. Mas daí eu lembro, não, para quê? E os propósitos são maravilhosos, são fantásticos. A fé e a espiritualidade são muito importantes na recuperação de quem está enfermo. Doses diárias de oração tornam-se o remédio para a alma enquanto o corpo está fragilizado. Às vezes, ou normalmente, as pessoas acabam confundindo religião e aquilo que hoje a gente compreende como espiritualidade. A religião, eu tenho a minha,
onde eu tenho as minhas doutrinas, onde eu tenho os meus costumes, onde eu tenho aquelas coisas que são próprias da minha igreja e da minha religião. Eu compreendo que a espiritualidade é alguma coisa que perpassa por todas as religiões. E eu gosto sempre de usar uma palavra que o apóstolo Paulo traz na sua carta aos Gálatas, no 5º capítulo, quando ele fala dos frutos do Espírito de Deus em mim. Ele começa lá a sua lista, ele fala em paz, amor, alegria, humildade, bondade, paciência, domínio próprio. E aquela lista continua, e quando ele então conclui e diz, e contra estas coisas não existe lei. Está comprovado de que, quando a espiritualidade está bem resolvida, até 40% mais rápida se torna a recuperação de alguém. O tratamento parece ser mais eficaz em pessoas que têm fé do que as pessoas que não têm fé, né? E esses dados já existem, a ciência já mapeou isto, né? Já conseguiu comprovar algumas coisas com fatores de proteção e fatores que ajudam na recuperação e inclusive fatores na prevenção. Aquelas pessoas que realmente demonstram de que colocaram a sua vida nas mãos de Deus e estão dizendo, seja feita a tua vontade, como Jesus também ensinou a orar, essas pessoas têm uma recuperação mais tranquila, mais rápida. Aquelas pessoas que eu encontro que estão brabas, revoltadas, insatisfeitas, por que tem que ser com elas? Eu parece que percebo que essas pessoas, elas não conseguem melhorar. Penso talvez que lá no fundo elas devem ter alguma coisa mal resolvida na sua questão espiritual, elas com Deus, na sua questão em relação às pessoas que estão próximas dela, que não conseguiram resolver. E isso faz com que, como diz a própria palavra, como se os seus ossos fossem esmagados e fossem quebrados. E que a pessoa que tem fé, ela está mais tranquila diante da doença, né? Ela está mais confortável, ela consegue aceitar mais as coisas. E isso é muito importante, né? Porque a pessoa com uma doença que fica tranquila, o tratamento é muito mais fácil, né? Uma pessoa que está muito agitada, muito angustiada, ela prejudica a sua própria saúde, né? A angústia, a agitação, o nervosismo, e se você fica apavorado diante de um sofrimento, da possibilidade de morte, e outra que fica mais tranquila porque sabe que Deus está com ela e que Deus a ama e que a diferença pode ser muito grande, inclusive na recuperação da sua saúde. No momento como cristão eu tenho consciência de que eu vou viver coisas maravilhosas na minha vida, eu preciso ter consciência de que eu vou ter meus momentos ruins na vida, certo? E que esses momentos ruins na minha vida são importantes na minha vida para o meu fortalecimento, tá? Para o meu crescimento, tanto pessoal quanto na minha relação com Deus, na minha fidelidade a Deus, porque crer em Deus nas horas boas é muito fácil. Nas horas difíceis é que realmente aparece a minha fé verdadeira. Jesus disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele falava da maior enfermidade que acomete o ser humano, o pecado. Existe cura para isso? A resposta é sim. Deus enviou seu Filho Jesus, que morreu numa cruz, e assim perdoou todos os nossos pecados. O programa CPT de hoje termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais ou pelo nosso e-mail, programacpt@ielb.org.br. Visite também o nosso site e assista a outros programas. Fique com Deus e até mais.